Olá pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Boa tarde a todos, bem-vindos ao segundo momento da aula de hoje. E vamos iniciar a correção das atividades do livro, que eu deixei no final da aula de hoje para vocês. Lembrando que são as correções da página 23, 24 e página 25, tá certo? Lembrando que, se tiverem qualquer dúvida sobre esse assunto ou assuntos anteriores, falem comigo lá pelo Instagram, tá ok? Então, vamos aí à nossa primeira questão que aparece na tela. Ela diz o seguinte, ó: as paisagens mostradas nas imagens revelam atividades humanas com forte poder de transformação do meio. Essas imagens, elas estão aí em cima dessa questão no livro de vocês e eu também apresentei elas para vocês na aula, tá? Uma mostra a construção de uma hidrelétrica e a outra mostra uma atividade de mineração. E aí, continuando a questão, ela diz o seguinte, ó: identifique e aborde os recursos naturais mais atingidos com o desenvolvimento dessas atividades. Cite outros exemplos possíveis. Então, de acordo com o que a gente observa nessas duas imagens, a gente percebe que os recursos que estão sendo mais afetados com essas duas atividades humanas, no caso da construção da hidrelétrica, então a gente tem um impacto em toda a rede hidrográfica, e com relação à atividade de mineração, a gente tem um impacto muito grande sobre o relevo, tá? Então, os recursos hídricos e o relevo são as principais características aí do ambiente, os principais elementos do ambiente que estão sendo afetados por essas atividades, tá? Bem como, é claro, também a retirada da cobertura vegetal seria um outro impacto que aí está associado às duas atividades, não apenas a uma delas. Na página 23, a nossa próxima questão, ela diz o seguinte, ó: faça uma análise das paisagens apresentadas e explique de que modo a intervenção humana pode gerar um desequilíbrio ambiental em cada um dos geossistemas. Então, como a gente viu na aula anterior e um pouco também na aula de hoje, o funcionamento do nosso planeta ele está relacionado aí a essa harmonia que há entre todos os geossistemas. Eles estão totalmente conectados um com o outro. Então, como resposta, aí vocês podem colocar que alagar grandes áreas, aí no caso, para a construção de uma hidrelétrica, ou escavar algumas crateras no solo, né, com o objetivo de extrair minério, no caso da segunda imagem, pode acarretar o comprometimento aí da dinâmica natural relacionada aí aos geossistemas. Lembrem daquele esquema que eu havia apresentado para vocês na aula anterior, né? Que a gente começa ali com o Sol aquecendo a água, que vai evaporar, que por sua vez vai ter a formação de nuvens e vai precipitar no solo, né? Fazendo com que a vegetação, aonde aquela chuva ela precipitou, inicie aquele processo de fotossíntese, e aí a vegetação ela vai crescer e posteriormente vai servir de alimento para algum animal. Então percebam que todos os geossistemas eles estão conectados e qualquer desequilíbrio em cada um deles, o desequilíbrio é para todo o sistema, tá? E aí pode ser citado, por exemplo, então, a retirada da cobertura vegetal, influenciando aí na questão das mudanças climáticas. Na página 24, a próxima questão ela diz o seguinte, ó: explique de que modo esse tipo de intervenção humana pode comprometer a biodiversidade desses espaços geográficos. Se necessário, façam uma pesquisa aí mais ampla na internet. Então, como resposta para essa questão, vocês podem colocar que os alagamentos de grandes áreas para a construção de uma hidrelétrica, por exemplo, né, e as interferências que a atividade mineradora provoca no relevo, pode comprometer tanto a fauna quanto a flora de um determinado ambiente, tá? Porque aí, é claro, vai interromper todo aquele fluxo de energia que eu havia falado agora há pouco com vocês, né, em todos aqueles esquemas que os geossistemas estão conectados, né? E a gente sabe que essa troca de energia dentro dos geossistemas ela é totalmente necessária para o seu próprio equilíbrio. Na página 25, a nossa próxima questão ela fala o seguinte, ó: lembre-se do que você estudou no capítulo anterior.
Retome, se necessário, e identifique quais espaços geográficos estão entre os hotspots. Então, eu havia mostrado para vocês, na aula de hoje, um mapa que justamente mostra alguns pontos da superfície do nosso planeta que são definidos como hotspots de biodiversidade, tanto de fauna quanto de flora. E como resposta dessa questão, vocês podem colocar justamente aquele ponto ali do Mediterrâneo, que tem essa característica de vegetação mediterrânea, e no mapa ele está representado pelo hotspot de número 18, como uma região que tem uma rica biodiversidade, tanto de fauna quanto de flora. Na página 25 ainda, a nossa próxima questão, ela fala o seguinte, ó, qual continente apresenta mais áreas na lista de hotspots? Então, de acordo com o mapa que vocês visualizaram, o continente que mais apresenta área de hotspot é justamente o continente americano, tá? Sobretudo aí América do Sul e América Central. Então, a gente sabe que esses pontos da superfície do nosso planeta são aqueles que apresentam maiores hotspots de biodiversidade, tanto de fauna quanto de flora. E como vocês podem bem lembrar, isso vai ser influenciado justamente por conta da diversidade de climas e de formas de relevo e uma grande rede hidrográfica que encontramos nesses ambientes. E claro que todas essas características favorecem, é claro, essa biodiversidade que existem justamente nesses pontos. Terceira questão na página 25, ela fala o seguinte, ó, ainda considerando a localização dos hotspots, podemos afirmar que a sua ocorrência é predominante em qual hemisfério? Né? No mapa, explique de que modo as informações presentes podem contribuir para a discussão sobre hotspot. Então, se a gente for analisar o continente, aí o hemisfério de localização, a gente vai falar que, sobretudo, a maior parte encontra-se no hemisfério sul, tá? E essa informação, é claro, a gente sabendo que existe uma grande concentração de hotspots no hemisfério sul, ela vai contribuir sobre quais recursos podem ser mais explorados, né, nessa região do mundo, sobretudo as condições econômicas e sociais de países que abrigam essa grande biodiversidade. Então, o volume, né, de biodiversidade que nós encontramos, ela vai definir justamente como esses territórios eles acabam sendo aí explorados. Bem, pessoal, essas foram as correções das atividades de hoje. Lembrando que qualquer dúvida sobre esse ou assuntos anteriores, vocês podem falar comigo lá pelo Instagram, tá certo? Então, tchau para vocês e até a próxima.